É confiar. A fé é a certeza das coisas que não se veem. A convicção das coisas que se esperam. Nós somos crentes. Nós desacreditamos 2 segundos. Dê um direcionamento. Receba um direcionamento. Difícil. A fé nos faz simplesmente acreditar. E Ruth está movido por fé. Deixa eu lhe perguntar, como é que anda a sua fé em relação a Deus e a promessa? Ao que Deus fala. Irmãos, quantas vezes Deus tem falado conosco através da sua palavra? Usando canais. Quantas vezes, irmãos, nós somos colocados diante de situações que tudo que nós temos que fazer é exercer fé, é confiança e esperar. E correndo caminhos da incredulidade. E a outra coisa é o quê? Obediência. O que é que Ruth poderia fazer? Me diga aqui. Ruth poderia pensar como nós pensamos. Está aqui, ó, você faz assim, assim e assim. Você entendeu? Entendi. Você vai fazer, vou. Aí você sai, aí o que a pessoa faz? Assado, assado e assado. Desse jeito que o pastor está dizendo é complicado, tu é doido. Rapaz, do jeito que a Bíblia diz, precisa disso tudo. Não é nível de rapaz, eu acho melhor chegar logo lá de manhã, dizer para ele, rapaz, seu Boaz, sua coroazão primeiro, porque Boaz não era um jovem não. Você viu aí no texto, né? Ó, eu estou aí na viuvez e tudo mais, com vontade de se casar, senhor solteiro. Ela podia inventar outro caminho, irmão. Não podia? Ela podia tentar outra coisa. De outra forma. Mas ela vai, e olha a declaração que ela diz para a sogra dela. No versículo 5, ela diz o quê? Tudo quanto me disser. Será que nós podemos dizer isso para o Senhor nosso Deus? Tudo que me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Aí, irmãos, a graça na obediência, a favor de Deus na obediência, a manifestação da graça, da misericórdia, da bondade de Deus na obediência. Irmãos, quantas vezes a humanidade, nós igreja, estamos reivindicando coisas de Deus, sendo que nós estamos vivendo em desobediência. Noé alcançou, Abraão alcançou, e todos os personagens bíblicos que assim viveram, por fé e obediência, alcançaram. Não invente outro caminho, irmãos. Se for para inventar outro caminho, nós não precisamos de Bíblia. Se for para inventar outro caminho, o nosso jeito, nós não precisamos do direcionamento de Deus e do seu Santo Espírito. Se eu mesmo darei as respostas, se eu mesmo irei resolver os problemas, as coisas ao meu jeito, então esquece, nós não precisamos. Nós não precisamos. Obediência total de Ruth. Fé prática se expressa em submissão. Obedecer é confiar mesmo sem ver o resultado. Tiago 2,17 nos diz o quê? Que a fé sem obras é morta, né? Então, nós devemos
Então, obedecer. Se nós ouvir, se nós escutar, mas se nós não formos obedientes. Então, nós temos aqui Ruth agora indo para executar o plano, o direcionamento de uma mulher, Noemi, que agora está com o coração agora transformado e consegue agora enxergar Deus como Deus é e ver Deus sendo então a sua grande proteção. Ok, irmãos, nós vamos ficar aqui nos versículos 5 e 6. E na nossa próxima pregação a gente vai explorar os demais versículos a partir do versículo 7, onde nós então iremos ver dessa submissão, desse lançar-se aos pés, onde nós iremos ver agora a igreja se aproximando de Cristo e sendo recebida e adornada para Ele. Veremos então agora a Ruth se declarando uma serva e não mais uma moabita. Iremos então ver a continuidade do desfecho desse noivado e dessa história de redenção, dessa história de amor, que não é apenas entre um homem e uma mulher, mas é entre Cristo e a sua igreja. E me faz lembrar do que é dito em Cantares, né? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ruth se apresentará. O resgatador, o redentor, irá cobri-la com a sua graça, mas dando todos os passos que precisam ser dados. Nós veremos Boaz cumprindo a lei, porque o nosso Salvador cumpriu toda a lei. Nós veremos um Boaz justo, não agindo de qualquer maneira. Nós veremos então uma união da forma que glorifica a Deus. Mas por hoje nós devemos então nos lembrar do que vimos e do que podemos ter como aplicações. Lembrar que o nosso amor deve ser um amor altruísta. Pense nos outros. Pense sempre nos outros. Ao invés de orarmos muito por nós, faça a sua lista de oração pelas outras pessoas. Você vai ver que você consegue orar mais do que 5 minutos. Que nós precisamos ter esse coração alegre e podemos ver em Deus o nosso lugar de descanso e de segurança. Que nós devemos nos purificar, devemos nos preparar. E eu faço esse desafio para a igreja essa semana. Nunca é tarde para começar. Aonde você está agora, irmãos, e aonde nós estamos como igreja, nós devemos nos purificar, nos preparar para um encontro com o nosso noivo. Nós devemos nos aproximar de Deus com humildade. É assim que Ruth se aproxima de Boaz. E no final, nós iremos descansar na fidelidade do nosso Deus. Mas não esquecendo de que tudo isso nos leva a uma condição de exercer fé e nos colocar em obediência. Assim como Ruth, depois de ouvir os conselhos sábios de Noemi, se colocou à disposição. Fé e obediência. Uma coisa leva a outra. Se temos fé e somos desobedientes, essa fé é questionável. Se somos obedientes sem fé, talvez a gente tenha muito zelo de uma religiosidade e não de uma experiência real com Deus. Que nós possamos crescer nessa palavra. Amém? Vamos agradecer a Deus. Vamos
Senhor nosso Deus, Pai Santo, Deus bendito e eterno, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, vida pregada, expressada essa noite. Senhor, eu tenho o meu coração desafiado, ó Pai, a pronunciar essas palavras e os meus ouvidos serem os primeiros a ouvirem o que está sendo dito. E eu, Senhor, te peço que, Deus, essas verdades dessa história tão linda e bela, Pai, que tem aplicações espirituais da minha vida hoje, seja uma realidade nos meus dias. Ó Deus, nos ajuda a viver um amor pelos outros e não um amor por nós mesmos. Quebra, Senhor, os ídolos do nosso coração e quebra o principal ídolo dos nossos corações, Pai. Esse amor por nós mesmos, Pai. Nos faz olhar sempre para o próximo. Ó Deus, nos faz, Senhor, nos submeter também, Senhor, à sabedoria, ó Deus, das pessoas que o Senhor põe no nosso caminho. Tira de nós, ó Pai, qualquer condição, ó Pai, de relutar, de rejeitar, Senhor, aquilo que vem de Ti, ó Deus, e de maneira às vezes tão simples, ó Deus, mas o nosso coração não nos permite. Senhor, nos ajuda, Deus amado, a descansar em Ti todos os dias, em todas as áreas da nossa vida. O Senhor sabe, meu Deus, também das nossas angústias. Mas, ó Deus, nos dias das dores físicas, nos dias das crises emocionais, nos dias, ó Pai, dos abalos, ó Deus, nos ajuda, Senhor, a lembrar dos Teus pensamentos e dos Teus propósitos para a nossa vida e descansar em Ti. Senhor, lança fora da nossa boca, da nossa língua, da nossa mente, do nosso coração, qualquer resquício, ó Pai, de amargura, mas nos faz, Senhor, trocar tudo isso por vestes e cânticos de louvores. Senhor, nos faz, como tua igreja, nos lembrar de que nós fomos revestidos, sim, Deus, nós fomos feitos novas criaturas. Ó Deus, que as roupas de imundície, que as roupas velhas, ó Pai, que as roupas sujas, que as roupas de dor e de tristeza já foram trocadas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz. Senhor, nos faz, o teu povo, viver em obediência, Senhor, confiando em Ti e na Tua palavra, por mais que pareça não lógico, por mais que não tenha sentido. Deus, nos faz confiar e viver em fé, e em fé, ó Pai, nós possamos externar essa fé através da nossa obediência a Ti. Senhor, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, cada família, cada lar aqui representado. Senhor, nós consagramos a Ti, ó Pai, toda a semana, em tudo aquilo que nós formos fazer. E te pedimos, Senhor, purifica a nossa mente, os nossos olhos e todo o nosso corpo. E, Senhor, que o nosso falar, que o nosso agir, que qualquer ação nossa tenha a ver, ó Pai, com a Tua glória. Nos ajuda, Senhor, a rejeitar aquilo, ó Deus, que nos leva para longe de Ti. E, Senhor, nos santifica e nos prepara para, ó Pai, o encontro, o grande encontro com o nosso resgatador perfeito, o casamento que já está marcado, daquelas bodas do Cordeiro, onde serão tão lindas, e nós nos apresentaremos na Tua presença, não somente como a Ruth, com novas vestes, mas com os linhos finíssimos, com os linhos da santidade, vivendo, Senhor, na Tua presença. Assim, Pai amado, nós Te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus e aleluia, meus irmãos. Amém. Podem ficar em pé e podem dar um abraço. Você deu um sorriso lindo no seu rosto. Alegre o coração do teu irmão. Desejo uma boa semana.
e abençoa a vida do teu irmão.